no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler apenas 2 versículos, os versos 11 e 12. Durante os próximos cultos, os pastores estarão passando por aqui, ministrando com base nesse tema, falando sobre esse assunto, tanto na quinta-feira quanto no domingo. Nós temos 3 cultos aos domingos, e no culto das 9 horas, das 17h30 e das 19h30, falaremos sobre este assunto. Então, todos os pastores, pastoras, estarão passando por aqui para falar sobre restaurando o fervor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre restaurar o fervor através da oração. Quantos encontraram Romanos 12, 11 e 12, digam amém. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Queridos irmãos, existe uma palavra que é muito usada na igreja, que é intensidade. A intensidade, ela não surge do nada, ela é resultado de alguma coisa. Intensidade é resultado de fervor. Se você observar a palavra fervor no texto que nós acabamos de ler, está falando sobre ser fervoroso no Espírito, e Espírito aqui está escrito com E minúsculo. Isso significa que é no Espírito do homem, não é em relação ao Espírito de Deus. Isso significa que qualquer pessoa pode ser intensa. Alguém pode ser intenso fazendo algo para Deus, como pode ser intenso fazendo algo no mundo secular, à sua volta, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa. Todo mundo pode ser intenso em alguma coisa. A palavra fervor quer dizer um desejo intenso, um entusiasmo, uma paixão. Tem gente que é apaixonado por aquilo que faz. Basta você conversar com ela, você vai ver que aquela pessoa, ela tem uma intensidade naquilo que é gerada pela sua motivação. Então, por que o fervor é tão importante? Eu quero trazer aqui algumas lições para nós compartilharmos e orarmos logo em seguida. Primeiro, o fervor é importante porque ele ativa o nosso potencial. O potencial é tudo aquilo que você podia fazer e ainda não fez, e é tudo aquilo que você podia ser e ainda não é. Ou seja, é aquilo que ativa o seu potencial para te ajudar a romper limites. Nosso tema do mês, do ano, aliás, é rompendo limites. Só que na grande maioria das vezes nós nos acomodamos. Nós simplesmente entramos numa zona de conforto que é melhor ficarmos parados do que romper, do que continuar caminhando, do que romper alguma coisa. Então, a paixão, o fervor, a intensidade, é o que vai despertar em nós o potencial que nós temos. E isso fala de chamados, isso fala de dons, isso fala de talentos. Existem quantas atividades, quantas coisas que você poderia fazer no reino de Deus, servir ao Senhor, e o texto ele fala sobre serviço também. Ele diz: sejam zelo, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. E nós podemos servir ao Senhor com intensidade, com aquilo que nós temos, com aquilo que somos. Outra razão pela qual o fervor é tão importante, porque gente fervorosa impacta outras pessoas ao seu redor, de forma que ela consegue mudar a concepção que essas pessoas têm. Quando você fala de algo que você é apaixonado, quando você fala de algo que mexe com você, você consegue mexer com outros, porque quando você fala daquilo, as pessoas elas se sentem motivadas a participar também. Você já parou para conversar com uma pessoa apaixonada por futebol? Você já viu como é que é? Quando uma pessoa fala de futebol, ela fala com aquele fervor, ela fala com aquela paixão na alma, ela fala com aquele entusiasmo. A paixão, o fervor, a intensidade é o que estabelece e mantém as nossas prioridades. Muitas vezes nós não conseguimos ter prioridade em algo porque mudamos o foco. O fervor, ele não nos deixa perder o foco, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas. Gente fervorosa, gente apaixonada não desiste por nada. Gente fervorosa é resiliente.
Gente fervorosa continua apesar dos obstáculos. Gente fervorosa não volta atrás. Gente fervorosa mira o alvo. Gente fervorosa continua, persiste. O fervor é ele que nos faz ver o impossível acontecer. Como assim? Existem coisas que de fato elas são impossíveis, mas existem coisas também que elas são impossíveis apenas aos nossos olhos. Ela é impossível apenas para nós, porque nós criamos mitos, nós criamos fronteiras, nós criamos barreiras e tornamos muitas coisas na vida da gente impossível, porque aquilo não tem mais valor para a gente, porque nós não temos mais intensidade naquilo, porque aquilo já não é mais uma prioridade para nós. C.S. Lewis escreveu um dos seus livros, ele disse que uma vida sem motivação é como um barco à vela parado no meio do mar sem vento. Isso significa que você não vai para lugar nenhum se você não for fervoroso, se você não tiver motivação, se você não tiver intensidade. Cada culto que nós participamos aqui não é, mais um culto. Não, é aquele culto, é o culto, é um culto na presença de Deus, é mais um momento na presença do Senhor. A partir do momento em que esse culto ele se torna algo sem valor, e aqui eu já quero dizer que é possível perder esse fervor, é possível perder essa paixão, é possível perder a intensidade. Nós estamos falando aqui, como eu disse no início, de algo que pode acontecer tanto no mundo secular quanto na vida espiritual. E eu quero me deter mais especificamente na vida espiritual nessa noite, falando para você que é possível você perder esse fervor também. É possível você se sentir desanimado. Se eu perguntasse aqui, não precisa você me responder, quantas pessoas estão aqui e estão se sentindo desanimadas nesse tempo? Quantas pessoas estão aqui e se desmotivaram? E eu poderia citar vários fatores que servem de empecilhos, de bloqueios, de barreiras, que nos fazem recuar, que nos fazem desanimar, que faz entristecer o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, como disse aqui o apóstolo Paulo. Então, quando é que nós perdemos esse fervor? Quando é que a gente perde essa paixão? Nós perdemos a paixão, perdemos a intensidade, quando nós deixamos uma visão se tornar algo comum, sem valor. Quando não tem mais valor para nós, nós perdemos a paixão até por Deus, quando o nome de Deus ele já não faz mais sentido para nós, de forma que nós não nos emocionamos mais quando nós falamos dele. Se você entra num culto, poderia ser em qualquer lugar, seja aqui no prédio da igreja, ou até mesmo no meio da rua, se você estiver num culto e ali você não sente mais a presença de Deus, já não há mais aquela paixão que te move, já não há mais aquela sensação gostosa da presença de Deus, você precisa rever algumas coisas, você precisa repensar algumas coisas. Então, quando nós usamos o nome de Deus em vão, esse fervor começa a se perder, como se fosse um vento que não consegue se conter, como água que se esvai entre as mãos. Tem gente que brinca com o nome de Deus, vocês já viram isso? Gente que faz piada com o nome de Deus, usa o nome de Deus em vão. Tem gente que brinca com as línguas estranhas. Tem gente que fica brincando com essas coisas como se fosse algo de só menos. E esse fervor vai se perdendo quando nós usamos o nome de Deus em vão, quando o culto não é mais o culto, se torna apenas mais um culto, e não tem problema se eu vou perdê-lo ou não. Se eu não for hoje, eu posso assistir depois pela internet. Se eu não for hoje, não tem problema, na semana que vem eu vou. Então nós vamos perdendo o fervor, quando tudo isso vai se tornando comum, quando ir à célula já não é mais uma prioridade, quando ir à célula já é algo que não tem mais prazer, não tem mais valor, quando a distância nos faz ver agora os defeitos. Vocês já viram que muitas vezes, quando nós estamos longe, distantes, nós conseguimos ver os defeitos. É como um casal, quanto mais perto um está do outro, menos consegue ver os defeitos, porque estão próximos um do outro. Mas conforme você vai se distanciando e olhando de uma certa distância, você vai reparando defeitos. Sabe quando que a gente perde o fervor? Quando a gente começa a ver defeitos. Esse é um sinal de que a paixão já não é mais a mesma. É quando você vê mais os defeitos do que as qualidades. É quando você fica olhando agora lá, ó lá.
Sabe, gente que perdeu o fervor, é quando hoje a gente tem poucas crianças que estão vindo aos cultos, mas um sinal de gente que perdeu o fervor é quando uma criança passa e a pessoa se incomoda, tira a atenção, perdeu o fervor. Quando a pessoa está fervorosa, ela está ali na presença de Deus, criança passa de um lado, passa para o outro, ela ainda diz: esses meninos têm saúde, oh, que bênção. Mas quando está desanimada, sem fervor, eita, igreja barulhenta, esses meninos, ninguém cuida, ninguém faz, fica reclamando de tudo, perdeu o fervor, perdeu a paixão, perdeu a intensidade. Uma outra razão que nos faz perder esse fervor é quando nos permitimos ser contaminados pela apatia do mundo, quando nós passamos a nos envolver com outras coisas, que elas passam a tomar prioridade na vida da gente. Nós não podemos deixar que o mundo nos contamine com a sua apatia, quando nós devotamos mais tempo às redes sociais, aos canais de televisão, às séries, nos streamings que estão aí, do que simplesmente orar, ler a Bíblia, jejuar, estar na presença do Senhor. Um grande sinal de que se perdeu o fervor, que se perdeu a intensidade, é quando nós somos contaminados por essa apatia. Por que a apatia? Porque tudo isso foi programado para nos fazer ficar imóveis, parados, estáticos, diante de uma tela, independente do tamanho ou quantas polegadas ela tenha, simplesmente ali, o tempo inteiro, ou de cabeça baixa, ou olhando fixo, e simplesmente nós estamos ali, imóveis. Perdeu, como dizem os jovens aí, perdeu o playboy, perdeu o fervor, perdeu o fervor. Mas a nossa intenção aqui nessa noite é falar para você como restaurar o fervor espiritual. Talvez você se sinta assim, como alguém que perdeu esse fervor, e hoje você está se questionando, está dizendo: pastor, então o que eu faço? O que eu preciso fazer para que esse fervor seja restaurado em mim? O apóstolo Paulo, ele usa 3 expressões no texto que nós lemos. Pode deixar ele aqui para mim, por favor. Deixa o texto para a gente aí. Ele usa 3 expressões no texto, mais especificamente no versículo 12, quando ele fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu poderia falar sobre a esperança, a qual ele está dizendo aqui, que é a esperança da vida eterna, da vida por vir, da esperança da glória. Eu poderia falar sobre ser resiliente, paciente, perseverante, em meio à tribulação, em meio a um tempo de crise, em meio a um tempo de pandemia, e ali vai. Mas eu decidi falar hoje sobre oração. Como restaurar o fervor espiritual? Através da oração. Perseverem na oração. Existem diversas passagens na Bíblia que vão nos falar sobre oração. Tiago capítulo 5, versículo 17 diz: Elias era um homem como nós, ele orou fervorosamente. Se o pessoal que está no telão